Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Mariela Pacheco, eu sou fonoaudióloga e há 11 anos eu venho me dedicando ao conhecimento e ao atendimento às pessoas idosas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós sabemos que o idoso é aquela pessoa com 60 anos ou mais, né? E temos em torno de 28 milhões de brasileiros aí que são idosos. E a estimativa ainda do IBGE é que em 2042 esse número suba ainda mais, para 1/4 da população ser representada pelos idosos. Então, nossa obrigação como profissionais de saúde realmente é buscar conhecimento para a gente poder estar tratando essas pessoas da melhor forma possível e orientando sempre da melhor forma possível também. Até porque, não só para os nossos pacientes, né? Nossos familiares estão envelhecendo e nós também estamos envelhecendo. Então, nós precisamos, sim, buscar políticas públicas para um envelhecimento saudável e de qualidade. Então, eu sou bacharel em fonoaudiologia desde 2007, sou especialista em motricidade orofacial, saúde coletiva, disfagia, fonoaudiologia hospitalar, qualidade de vida e gerontologia. Tenho aperfeiçoamento em linguagem, fonoaudiologia neurológica, afasias e disartrias. Sou capacitada nos recursos terapêuticos de bandagem e eletroterapia e de fototerapia. Sou fonoaudióloga concursada da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia desde 2010 e trabalho lá no Centro de Referência da Saúde da Pessoa Idosa, que é o CRASP. Sou conselheira suplente do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 5ª Região e também sou dirigente em dança sênior. Dança sênior, para quem não conhece e que trabalha com o público idoso, é uma ótima estratégia de trabalhar com eles, tá? Eles adoram fazer as danças e trabalha muito a parte tanto física, como cognitiva, quanto social. Então, assim, eu queria deixar um alerta, porque realmente eu não coloquei nada em relação à dança sênior, mas é um recurso muito interessante, tá bom? Para quem busca aí o atendimento a essa faixa etária. Então, demência é uma palavra de origem latina que significa perder a mente, ou estar sem mente. É uma alteração progressiva de pelo menos 2 áreas da cognição, uma delas sendo tipicamente a memória, e outra do comportamento, com intensidade suficiente para interferir no funcionamento pessoal, social e profissional. A queixa de dificuldade de memória é bem frequente entre os idosos, né? Eles queixam de esquecer os nomes das pessoas, locais onde guardaram os objetos, evocação de palavras durante uma conversa. Mas, então, é o seguinte, a pergunta que eu faço para a gente aqui refletir. Se o envelhecimento por si só não leva a um declínio tão significante da memória, por que tantos idosos apresentam essa queixa? Eu levantei algumas questões que a gente pode estar discutindo, que podem estar ajudando a gente a responder essa pergunta aí. Primeira questão é a questão da percepção. A percepção é que manda informação do mundo para o nosso cérebro. Então, a gente percebe o mundo através da nossa visão, através da nossa audição, do nosso tato, do nosso paladar e assim por diante. Ou seja, nossos receptores que percebem o mundo e mandam essas informações para o nosso sistema nervoso central. Pois bem, os idosos, a gente sabe que eles têm perdas desses receptores. Nós sabemos que os idosos, é muito comum nos idosos ter perdas auditivas, ter perda da acuidade visual. O paladar deles realmente fica diferenciado por conta de papila gustativa, que a gente sabe que entra em atrofia. Existem várias questões no processo de envelhecimento que cabe uma aula bem específica em relação a esse envelhecimento em si, que trazem muitas questões que fazem parte do processo do envelhecimento normal. Mas o nosso foco aqui hoje é só levantar mesmo essa discussão para a gente poder responder essa pergunta agora, né? Por que tantos idosos trazem essa queixa de memória, sendo que faz parte do processo do envelhecimento, sendo que não faz parte do processo do envelhecimento essa perda tão significativa assim da memória, no processo natural, tá? Outra questão que a gente também tem que levantar é a questão da depressão. Pessoal, a depressão ela é muito comum entre os idosos e é um grande fator de risco para demências.
A gente perceber que o idoso está apresentando sintomas de depressão já nos levanta em estado de alerta para a gente poder fazer esse rastreio de demência, tá? A demência ela é diagnosticada por geriatras ou neurologistas, no caso de idosos, né? Porque a gente muitas vezes pode acontecer, inclusive, a demência não é só para o idoso, né? A gente sabe que tem a demência precoce, mas a gente vai focar aqui somente nessa população idosa, tá bom? Então, a depressão é um fator de risco importantíssimo para a demência. Isso é que a gente precisa saber hoje. Questão do medicamento, né? As medicações, inclusive, podem trazer como efeito colateral a questão de esquecimento, alterações cognitivas próprias daquele medicamento. E a gente sabe que a população idosa, ela tende a tomar mais medicamentos mesmo. Eles são, a gente chama de polifarmácia, né? E isso é muito importante, estar tendo um profissional especializado que conheça o envelhecimento para poder tentar tirar o máximo de medicamentos possíveis desses idosos, porque realmente causa muito efeito colateral todos esses medicamentos, tá? O alcoolismo também é um fator muito importante que a gente traz como que a gente pode estar levando como essas queixas aí da memória, né, dos idosos. Comprometimento cognitivo leve, é o famoso CCL, né? A gente pode, inclusive, estar colocando o CCL como uma ponte ali, né, entre o envelhecimento saudável, normal e a demência. Por quê? Porque o comprometimento cognitivo leve, ele é restrito à memória. E ele corresponde realmente às alterações a essa alteração nos testes objetivos e afasta a possibilidade de demência. Ela não é uma regra. Essa ponte aí não necessariamente é uma regra, mas é um fator realmente de risco. Então, a gente tem que, quando a gente percebe que aconteceu esse diagnóstico de comprometimento cognitivo leve, nós precisamos nos esforçar para poder trabalhar o máximo possível essa questão de memória, a cognição de uma forma geral desse idoso, para que a gente evite que ele passe para uma demência inicial, uma demência leve, né? Doença de Alzheimer é a mais comum, é em torno de 50% a 70% do total de casos de demência. Ela é multifatorial. A gente sabe que existe uma deposição de proteínas beta-amiloides com placas senis nos espaços extracelulares e dentro, intracelular, a gente vai ter um depósito lá dentro dos neurônios de emaranhados neurofibrilares, associando-se à morte neuronal. Então, gente, o diagnóstico da doença de Alzheimer sempre vem acompanhado da palavra provável. Porque ele só é realmente comprovado através de uma necrópsia ou uma biópsia cerebral, o que não é nossa realidade. Demência vascular. Ela é causada por uma isquemia e muito raramente por uma hemorragia cerebral. Então vamos lá, das isquemias. A gente tem uma demência por múltiplos infartos, a gente pode ter esses três tipos aí dentro da demência vascular, nas isquemias. A demência por infarto estratégico e demência por alteração de pequenos vasos. Quase sempre está associada a fatores de riscos comuns para a doença vascular, como hipertensão, diabetes, dislipidemia. E, realmente, as alterações cognitivas são variáveis, porque depende muito de onde foi afetada essa região cerebral. Então, a avaliação clínica vai ser realmente bem variada, porque vai depender do foco, né, que teve essa isquemia. Demências por corpos de Levy, provável também, como o Alzheimer, né, a gente sempre vai ter essa palavra provável, e causa alucinações visuais, parkinsonismo associado, que seria aquela bradicinesia, aumento do tônus muscular com rigidez plástica. Isso é bem precoce, a gente pode observar que é de forma precoce que pode apresentar isso. Uma flutuação, tanto cognitiva quanto comportamental e de atividade de vida diária. Essa flutuação pode estar acontecendo de minutos até horas, tá? Proteína alfa-sinucleica,
em diferentes áreas cerebrais, iniciando na parte frontal e parietal, incluindo o sistema límbico, o neocórtex e o tronco cerebral também. Inicialmente, a memória relativamente é preservada, a alteração da atenção, a lentificação da velocidade psicomotora de resposta e dificuldade em tarefas como desenho e cópia. Tem um teste que a gente faz que é a cópia do relógio, é o desenho do relógio. Eles geralmente vêm apresentando muita dificuldade nessa cópia, tá? Que você percebe que não é muito compatível com o desempenho dele em clínica. Então, é uma forma da gente estar levantando essa suspeita aí. Frontotemporal, a gente vai imaginar que é da parte frontal, lobo frontal e parietal no nosso cérebro. O que é responsável a região frontal? Principalmente, assim, o que a gente vai já pensar assim, bruscamente quando a gente pensar quando a gente ouviu a palavra demência frontotemporal? A gente vai pensar em comportamento e em linguagem, que é comportamento mais específico aí da região frontal no cérebro e linguagem, que é a parte mais temporal, a região temporal. A gente vai observar a perda do controle inibitório, iniciativas inadequadas, negligência no autocuidado, achatamento emocional, falta da percepção dessas falhas todas aí. Então, ele não percebe que ele está tendo essas falhas, mas ele faz tudo isso e ele se nega em relação a uma pergunta, por exemplo, no consultório. Tem uma redução do discurso espontâneo e repetição estereotipada de palavras e expressões. Temos declínio do desempenho em testes de fluência verbal. Aí a gente tem que sempre observar assim, de onde que está mais evidente, se é na região frontal ou se é na região temporal. Então, quando inicia pelo lobo temporal, as primeiras manifestações, obviamente, vão ser da linguagem. E aí a gente pode ter as duas afasias, a afasia progressiva primária e a demência semântica também, que são quadros bem específicos quando se inicia esse processo demencial pela região temporal no cérebro. A afasia progressiva primária, ela ocorre a redução do discurso espontâneo acompanhada por parafasias fonêmicas, com preservação da compreensão. Nos testes de nomeação e de fluência, mostra desempenho abaixo do esperado. Então, assim, por que abaixo do esperado? Porque, assim, nas outras áreas cognitivas, ele não está tão ruim como está nessa parte de linguagem. Então, a gente percebe que nesses testes mais específicos, ele tem um desempenho muito pior. Na demência semântica, que é um pouco mais rara, ocorre a perda das associações semânticas. Então, ele não consegue mais nomear, ele não entende o que a gente nomeia para ele por conta dessa perda da questão da semântica. A avaliação e o acompanhamento da linguagem pelo fonoaudiólogo é de extrema importância, pois a linguagem não é apenas um instrumento de comunicação, mas uma forma de interação social. Portanto, uma comunicação efetiva é importante para manter a independência e evitar o isolamento social. A gente sabe que, quando acontece o isolamento social, o rebaixamento cognitivo ele é muito mais evidente e muito mais acelerado. Nós somos seres extremamente sociáveis, a gente precisa se socializar para a gente manter nossa mente, nosso estado cognitivo ativo, tá? Então, a gente tende a imaginar que quando esse idoso está promovendo um isolamento social, seja por qual motivos for, a gente pensa que esse declínio cognitivo dele vai ser mais acelerado também. Então, nós como profissionais de saúde, a gente tem que trabalhar para evitar esse isolamento social. Infelizmente, a gente está agora num momento que está muito, muito tendencioso para esse isolamento social, né? Pela questão toda que a gente está vivendo do Covid, os nossos idosos estão ficando muito mais isolados, eles estão sendo obrigados a fazer esse isolamento social. Então, realmente, o declínio cognitivo está sendo muito mais evidente. E nós que trabalhamos diretamente com os idosos, a gente percebe como é gritante essa perda cognitiva nesse tempo, nesse último ano aí que a gente foi obrigado a realizar o isolamento social em função da vida, né? Mas a gente sabe que na saúde a gente precisa
às vezes, fazer esse tipo de balanço, né? De colocar na balança o que é mais importante no caso, né? Então, infelizmente, a gente está passando por esse momento e a gente está vendo realmente a olhos nus de como os idosos estão apresentando esse declínio cognitivo de forma assustadora, tá? Os trabalhos mostram que a perda ou interrupção das habilidades comunicativas levam frequentemente à institucionalização, ou seja, os idosos vão ter a obrigação de estar levando às instituições por conta de idosos por conta dessa interrupção das habilidades comunicativas. Os resultados da avaliação de linguagem, porém, podem ser empregados como diagnóstico diferencial e avaliar a progressão do quadro demencial. A gente pode estar fazendo uma avaliação de linguagem, inclusive para acompanhar essa progressão do quadro demencial, sabendo que em cada fase da demência, a gente tem uma característica linguística específica para cada fase. Então, nós como terapeutas, que estamos acompanhando o paciente mais de perto, a gente pode estar fazendo esse diagnóstico, inclusive para essa progressão. Então, a gente pega o paciente numa fase inicial, uma fase leve de uma demência, e como a gente está acompanhando geralmente de forma semanal esse paciente, a gente vai estar observando esses traços e essas evoluções dessa progressão da gravidade da demência. Então, eu coloquei aqui bem separadinho, mas eu quero deixar bem claro que a gente não tem, isso não é receita de bolo, tá? A gente tem que imaginar que cada pessoa tem um histórico, cada pessoa tem uma reserva cognitiva e cada pessoa vai ter uma perda com uma velocidade própria. E não necessariamente coisas que estão aqui na fase inicial não possam estar, por exemplo, num paciente que você tenha contato numa fase moderada, tá? Então, essa sintomatologia, vamos dizer aí, pode estar meio que mesclada, tá? Então, a gente só percebe assim, não, é mais, realmente, tem mais características aqui da fase inicial, tá bom? É bom a gente ter sempre esse discernimento aí, até porque eu gosto muito de trabalhar a ideia de que o indivíduo, ele não é a doença que ele tem, ele é as memórias que ele teve, a vida que ele viveu, tudo que tem no cérebro dele é o que é esse paciente. Então, não é porque um paciente ele recebeu um diagnóstico de demência ou doença de Alzheimer, ele vai entrar numa caixinha e vai ser tratado como tudo no mesmo bolo. Porque cada um vai apresentar sua característica própria, cada um vai ter um desempenho próprio em relação às atividades de vida diária, por exemplo, não por conta da doença em si, mas por conta de que cada ser é individual, tá? Então, no estágio inicial, a gente vai perceber um desempenho em atividade de vida diária reduzido, mas ele consegue fazer. Ele está começando a ficar um pouco atrapalhado. Então, a gente percebe que, às vezes, esquece a panela no fogo e aí queima. Não fecha a torneira depois que escovou os dentes. Então, assim, são algumas coisas da vida diária que você começa a perceber que está começando a apresentar falhas. Ele é capaz de cuidar-se. Ele consegue levar uma vida independente. A produção da linguagem oral é relativamente preservada, então ele consegue se comunicar. Mas ele tem algumas coisas que você começa a perceber, como, por exemplo, repetições, ele começa a repetir ideias. Ele tem dificuldade em introduzir tópicos durante o discurso e mantê-los de forma coerente. A leitura dele é preservada. Então, temos que estimular o máximo possível dessa leitura. Por quê? Porque o que acontece se a gente for pensar em linguagem oral e linguagem escrita? A linguagem oral, ela é inerente, ela nasce no homem.
né? A linguagem escrita não, a linguagem escrita ela é aprendida, ela é introduzida na pessoa e geralmente quando é idoso, eu na minha realidade, que eu atendo pacientes, 95% dos pacientes que eu atendo são do SUS, então a gente sabe que tem uma realidade de que não frequentou muito tempo a escola. Basicamente essa população hoje é autodidata, aprendeu tudo que tinha em 1 ano de escola e o resto aprendeu em casa. E geralmente é para conseguir assinar o próprio nome. Alguns trazem ainda que tem o hábito de fazer leitura, por exemplo, da Bíblia. E isso é muito legal, isso é muito importante da gente estar estimulando e motivando para que essa perda seja menos... a gente consiga reduzir a velocidade dessas perdas. Lembrando que aqui a gente está falando de uma doença neurodegenerativa, então a gente não vai trazer cura para nada. A gente vai tentar sempre segurar essa evolução, essa progressão dessa doença, tá bom? Leitura, então, está preservada. A gente vai perceber parafasias verbais raras. O que é parafasia? Trocas, tá? Trocas na fala. E mais comum é a anomia. Ele tenta falar uma palavra e não vem essa palavra na cabeça dele. Ele, como é que chama? Negócio de colocar assim. Aí ele tenta dar outras explicações para falar a palavra, por exemplo, máscara. Tá? Isso a gente coloca como anomia. Compreensão escrita mais comprometida do que a compreensão oral, como eu já expliquei para vocês. A questão da leitura escrita, ela tende a perder realmente mais rápido do que a compreensão oral, do que a linguagem oral. Já aconteceu de eu atender paciente que era professor e ele perdeu a linguagem oral antes do que a escrita. Então, ele conseguia fazer leitura, mas ele não conseguia manter comunicação. Então, quando eu perguntava coisas mais específicas em relação a textos que ele leu, ele conseguia me responder de uma forma muito simples, com palavras geralmente com uma palavra só, essas respostas, mas que me demonstrava que ele estava realmente compreendendo aquele texto. Por quê? Porque, assim, era um idoso que ele tinha muito hábito de leitura, ele mais tinha hábito de leitura do que conversar com outras pessoas. Então, esse era o normal e esse era o comum para ele, né? A linguagem escrita, a leitura escrita era mais comum no dia a dia dele do que a linguagem oral. Dificuldade em lidar com material humorístico, o que significa isso? Eles têm dificuldade para entender piadinhas, trocadilhos, então a gente pode evitar esse tipo de conteúdo para não constrangimento dessa pessoa, porque ela às vezes vai fazer de conta que entendeu, mas não entendeu, sabe? E aí isso pode causar constrangimentos para essas pessoas. Um estágio intermediário, a gente vai perceber então que essas anomias elas vão ficando mais frequentes, a gente vai percebendo repetições de ideias mais evidentes, termos vagos, então eles começam a vagar, eles vão fazendo rodeios ali na fala e você percebe que ele não está falando muita coisa com coisa. Pode estar acontecendo, inclusive, nesse estágio intermediário, tá? Então, assim, e lembrem da questão das outras demências, tá? Eu estou trazendo aqui a doença de Alzheimer. Por quê? Porque ela é a mais comum. A gente chega a perceber em torno de 70% das demências voltadas para a doença de Alzheimer. Então, quando tiver outros tipos de demência, a gente vai fazer um raciocínio mais específico para aquelas características daquelas outras demências, tá? Então, parafasias verbais, ou seja, trocas na fala. Neologismo, que é inventar palavras novas, criar novas palavras que não existem. Dificuldade em acompanhar discursos e manter tópicos. A gente vai perceber uma diminuição pelo interesse da leitura, um empobrecimento semântico, ou seja, as palavras começam a ficar de quantidade reduzida mesmo. Ele tem pouco acesso a palavras diferenciadas, vamos dizer assim. Ele começa a usar sempre as mesmas palavras no discurso dele.
Temos ruptura de discurso, comprometimento da compreensão. Num estágio avançado, a gente percebe, então, todas as funções cognitivas agora comprometidas. Temos intensa redução da produção oral, dificuldade considerável da compreensão, pode manter perseverações ou ecolalia, ou seja, ele repetir, a perseveração, ele continua sempre naquela última palavra que ele falou. Então, ele persevera. A ecolalia, você fala para ele, você quer suco ou água? Ele repete água. Agora, se você perguntar, você quer água ou suco? Ele repete suco. Entende? Ele como se estivesse repetindo o que foi falado ali para ele por último. E também temos uma tendência ao mutismo, ou seja, perda total da fala. Esses sintomas linguísticos aqui, foi realizado um estudo num centro de idosos e foi colocado em ordem dos sintomas linguísticos mais comuns até o menos comum. Tá? Então, assim, está aqui enumerado de 1 a 12, mas lembrem-se sempre, nada que eu estou trazendo aqui para vocês é uma regra. É um norte para a gente poder ter uma noção de que a gente vai tentar levar o nosso raciocínio. Tá? Então, se eu trago para vocês que problema para encontrar palavras, ele começa desde o início do processo demencial até uma tendência a interpretações mais literais, ou seja, ele não consegue mais entender trocadilhos ou piadinhas, a gente sabe que entre esses dois sintomas linguísticos aí, a gente tem uma série de outras coisas que a gente tem que observar e observar o que está no nosso paciente ou não. Então, problemas para encontrar palavras, dificuldade para nomear objetos, dificuldade para escrever uma carta, prejuízo na compreensão de instruções, dificuldade para sustentar a conversação, problemas para completar sentenças, tendência para repetir ideias, problema de compreensão da leitura, produção de sentenças sem sentido, diminuição da fala, da conversação, no caso, né? E assuntos inadequados, impróprios e a tendência para essa interpretação mais literal, tá? Então, agora eu vou trazer algumas estratégias que podem estar ajudando e facilitando a comunicação dessas pessoas com a doença de Alzheimer, no caso, né? Quando a gente tem uma fase leve ainda, a gente vai... mais uma coisa aqui, sempre eu vou estar pontuando isso aqui com vocês. Nada substitui a outra. Né? Então, essas orientações que eu trago da fase leve não vai ficar apenas na fase leve. Você vai passar também para a fase moderada e, quem sabe, também para a fase avançada. Por quê? Porque usar frases simples, por exemplo, é uma orientação que tem que ser feita para todos os pacientes com uma demência. Por quê? Porque ele tem muito mais dificuldade de entender uma frase como pega seu sapato, coloca na janela e vem tomar banho, do que eu falar para ele apenas venha tomar banho, ou coloque o sapato na janela, entende? Quanto mais simples e mais direcionada for a frase, independente da fase que o paciente se encontra, mais fácil vai ser a compreensão dessa pessoa em relação à nossa comunicação. Diminuir a velocidade da fala, dar uma instrução de cada vez, seja literal, ou seja, nada de... aquela questão o sentido da palavra, né? Você dá exatamente, colocar a palavra ali exatamente como ela vai significar no que você quer passar de informação para essa pessoa. Então, palavras que têm duplo sentido, elas tendem a ter uma maior dificuldade de ser compreendida pela pessoa. Então, às vezes, a gente precisa colocar essa frase em outros contextos, se ele não conseguiu a compreensão numa primeira ordem ou no primeiro momento, tá bom? Simplificar o vocabulário, manter contato olho a olho,
Eu brinco sempre que a parte da comunicação no paciente com demência, ela tende sempre a voltar para o lado mais humano da comunicação, né? Quem aqui nunca conversou com alguém que estivesse mexendo no celular? Ou seja, sem estabelecer contato olho a olho e demonstrando uma não atenção àquele momento da conversa. É muito desagradável isso e nós, como seres humanos, a gente não gosta disso. Quando a gente conversa, a gente gosta do olho a olho. Então, eu brinco que a gente volta para o lado mais humano da comunicação. Então, manter contato olho a olho no momento de comunicar com esse idoso, não só na fase leve, mas em qualquer momento da demência, é muito importante. Ficar de frente para essa pessoa, porque muitas vezes a gente tem também a associação de perdas auditivas nesses idosos. Tem alguns termos do processo do envelhecimento em si, porque o envelhecimento ele já é o processo, né? Fica meio que redundante, mas a gente tem algumas características do envelhecimento que a gente não pode desconsiderar quando a gente está falando de uma doença específica. Nós estamos agora nessa aula falando sobre demência, no caso, né? Mas a gente tem que lembrar que existe as perdas auditivas comuns ao envelhecimento. A gente chama de presbiacusia. Esse termo presbi geralmente vem associado com, antes, o prefixo, né? Presbi, ele é sempre utilizado quando a gente vai falar sobre questões de idosos. Então, a gente tem presbiacusia, presbiopia, que é questão visual, que tem a perda visual, o rebaixamento visual ou características visuais em relação aos idosos. A gente tem presbifonia, no caso da voz do idoso, que ela tem características próprias do envelhecimento. A presbifagia, que no caso é a dificuldade para deglutir, também inerente ao idoso. Então, a gente tem várias coisas que são do próprio envelhecimento e a gente não pode desconsiderar tudo isso quando a gente está estudando um processo, alguma doença, alguma patologia mais específica, tá? Então, se eu sei que os idosos tendem a perder a audição ou ficar com uma audição característica do envelhecimento em si, eu preciso favorecer essa comunicação. De que forma? Ficando de frente para que ele possa fazer uma leitura labial. A gente precisa também evitar de falar em outros campos de visão diferentes, que não sejam de frente, até porque pela questão de, às vezes, ser unilateral a perda auditiva. Então, se eu tenho uma perda auditiva de cá e eu falo do lado de cá, a perda de cá e eu falo do lado de cá, eu estou favorecendo o ouvido que está bom. Agora, se for o contrário, eu vou desfavorecer essa compreensão desse comando que eu estou passando para essa pessoa. Estabelecer rotinas. Gente, é muito importante o estabelecimento de rotinas, principalmente nessa fase leve. Aqui eu já coloco bem assim, que seria bem específico dessa fase leve, porque na fase moderada ele já não consegue mais, é muito raro, tá? Eles conseguirem se adequar à rotina depois que já passou para a fase moderada, porque ele tem dificuldade de ter novos aprendizados. Mas na fase leve, por mais que eles já tenham essa dificuldade também de novos aprendizados, é mais fácil você conseguir nesse cérebro que ainda não foi tão lesionado, tá bom? Incentivar o uso de agendas, caderno de anotação e calendários, estimular a leitura de escrita, incentivar a produção verbal, usar fotos, álbum de família. Gente, essa estratégia é fantástica. Para mim, assim, sempre que possível, eu peço para o cuidador, para o familiar, trazer fotos, trazer álbuns de família, para a gente poder estar conversando e estar trazendo memórias e aproveitando o contexto linguístico ali, em relação a essa dinâmica, em relação a fotos, até porque a gente sabe que trabalha o sistema límbico, trabalha o sistema das emoções.
Então, eu gosto muito de trabalhar essa questão de emoção, né, durante a terapia. O aprendizado ele se torna mais evidente e lembra sempre assim que a gente tem que voltar muito para esse lado humano, né, humanizar o atendimento do paciente com demência. Eu falo que esse é a chave do sucesso para o atendimento ao idoso com demência, né? A gente humanizar esse atendimento. E reduzir o ruído competitivo, né? Por conta da audição, muitas vezes. Inclusive, a presbiacusia, uma das características dela é o seguinte: o limiar de incômodo, de desconforto, ele fica reduzido. E onde que ele escuta, ele também fica aqui. Então, o gap ali de audição dele fica baixo, fica pequeno, fica bem estreito. Então, se eu falo para o meu paciente assim, ó, meu paciente não, vamos colocar no familiar aqui. Eu falo para o meu pai que está na mesa comigo, ele é idoso e tem rebaixamento auditivo. Eu falo para ele, pai, me passa o sal. Aí ele, oi? Aí eu, o sal. O que ele vai fazer? Não grita comigo que eu não sou surdo. Né? É muito comum essa questão, essa situação aí ser evidenciada com os cuidadores, com os familiares, porque por conta desse limiar de desconforto. Então, assim, ele não escuta muito bem, mas quando se aumenta um pouquinho o tom, chega, já bate lá na parte do desconforto auditivo. Então, ele fala, para de gritar que eu não sou surdo. Agora nós vamos falar sobre a moderada. Lembrem-se sempre, não descartem todas as orientações da leve. Então, dê uma informação de cada vez, perguntas simples e fechadas, ou seja, o que é pergunta simples e fechada? É evitar, você quer ir no supermercado para a gente comprar isso, isso e isso? Não, você quer comprar macarrão ou você quer comer macarrão ou você quer comer arroz? Então, você deu duas opções, você meio que fechou ali, não tem muita opção de você perguntar assim, o que você quer comer hoje no almoço, né? Então, você fecha um pouco mais essas respostas dele e direciona um pouco mais para facilitar essa resposta dele. Porque às vezes ele não te responde porque ele não compreendeu sua pergunta, ficou muito aberta e ele não tem um raciocínio para poder organizar essa linguagem dentro do cérebro dele, tá bom? Então, vamos partir para a fase grave. É uma fase mais, com um pouco mais de peculiaridades, porque pode acontecer que ele já esteja no processo de mutismo quando ele chega para você. E eu sempre falo que, independente se esse paciente fala, se ele te responde ou não, a comunicação sempre deve existir. Então, para nós profissionais de saúde, que a gente pega um paciente com uma demência avançada, a gente chega achando que, mas eu vou fazer, porque ele não sabe mesmo, não está sentindo o que ele está fazendo. Então, antes de eu chegar perto desse paciente, eu já vou avisar que eu estou chegando perto desse paciente. Antes de tocá-lo, eu vou avisar que eu vou tocá-lo. Por quê? Porque esse paciente, ele é um ser humano e a gente nunca sabe exatamente quanto que está chegando no sistema nervoso central dessas informações sensoriais que ele está recebendo do externo, tá? Então, como respeito a um ser humano, a gente precisa sempre estar avisando o que a gente vai fazer. Eu sempre falo com os meus alunos, se não gosta que faz com você, imagina se você vai gostar que alguém chegue em você e te toque e mexa na sua boca, por exemplo, sem te avisar. Né? Nós da fonoaudiologia, a gente trabalha muito diretamente com a cavidade oral. Então, a cavidade oral é uma região muito íntima da pessoa. Então, assim, quando a gente vai fazer qualquer procedimento, qualquer reabilitação, qualquer avaliação, é muito importante a gente estar passando o que a gente vai fazer para esse paciente antes da gente fazer. Então, utilizar toque, manter a atenção do paciente é muito importante durante a comunicação. Por quê? Lembra que ele sempre perde informações? Então, pode ser que você está conversando com ele e ele se perca ali no pensamento dele. Então, eu gosto muito do toque nas mãos,
né? Eu falo que as mãos, ela tem ligação direta com a parte de comunicação, com a parte, com a parte oral. Então, quando a gente vai conversar com o paciente, geralmente eu uso o toque nas mãos e eu tento trazer esse paciente para um lugar que a gente está. Então, eu toco na mão, falo, olha, tá fria a sua mão, ou tá quente, ou como é que tá, pega na minha mão, aperta na minha mão, qualquer coisa nesse sentido, para trazer o alerta para esse cérebro do que está acontecendo no momento de interação com outro ser humano ali. A gente não sabe exatamente o que está chegando no cérebro dessa pessoa. Então, se a gente não sabe, a gente faz o nosso máximo. Contato olho a olho, nunca vai deixar de existir esse momento aqui de contato olho a olho durante a comunicação e correlacionar o nome, o objeto e a função. Então, eu brinco que às vezes assim, o próprio cuidador, enquanto ele está fazendo os cuidados com esse paciente, é importante ele estar falando o que ele está fazendo, o que ele está usando, por que ele está usando aquilo. Então, vai pegar o sabonete na hora do banho, falar assim, nossa, olha esse sabonete, sente o cheiro desse sabonete, olha como ele é cheiroso. Nossa, ele tem cheiro de erva doce, ou sei lá o que, né? Puxando um momento de estimular a comunicação e trazer esse paciente. Eu falo que tudo que a gente faz é para tentar trazê-lo para o momento ali da comunicação. Então, dá para ele cheirar, dá para ele sentir esse sabonete nas mãos, fazer espuma com a esponja nesse sabonete. Tudo isso pode estar fazendo um estímulo cerebral importante para que ele entenda o que está acontecendo com ele naquele momento. Ou, pelo menos, para evitar uma situação de ansiedade por conta de não entender o que está acontecendo ali naquele momento, e desencadear, muitas vezes, uma reação agressiva, que é muito comum também, né, do cuidador trazer, que em certos momentos do processo demencial, a gente sabe que pode estar acompanhada dessa agressividade. Então, tudo que a gente pode fazer para evitar esse tipo de reação indesejada, a gente tenta fazer. Então, como eu disse, o anterior se aplica no seguinte, treino de memória, reabilitação cognitiva e a participação do cuidador é sempre fundamental. Eu falo que eu dedico muitas vezes a terapia para o cuidador, para ensinar o cuidador, porque não adianta nada eu fazer minha terapia com o paciente, eu não estabelecer um bom vínculo com esse cuidador e ele não acreditar no que eu estou fazendo, ele não entender o que eu estou fazendo ali na terapia, primeiro ele vai fazer de tudo para não levá-lo novamente à terapia. Porque levar o paciente à terapia é um desgaste muito grande para ele, né? Então, assim, se ele puder fazer de tudo para evitar aquilo lá, ele vai fazer. Então, ele precisa entender. Eu falo que a psicoeducação, né? A gente precisa contar para o paciente, para o cuidador, o que a gente está fazendo com aquele paciente e o fundamento de tudo que você está fazendo. Olha, eu estou tocando aqui nas mãos, eu estou fazendo assim, olha como é que é importante esse toque. Às vezes, depois de um toque, ele abre o olho, ele desperta e olha para a gente. Então, tudo isso eu falo assim, que a gente tem que descobrir qual que é a porta no cérebro do paciente que a gente vai conseguir entrar de alguma forma. E a gente não sabe. Então, ele não tem como falar para a gente quais são as preferências dele. Então, a gente tem que, com o cuidador, tentar achar essa porta para a gente conseguir acessar e também treinar esse cuidador para que ele continue esses cuidados e essas orientações em casa, que é fundamental. Na parte da deglutição, que são as partes, que são as duas partes mais, que eu falo assim, que regem o meu atendimento, seria essa parte da comunicação e a parte da deglutição. Então, por isso que eu trouxe aqui um pouco da minha vivência, da minha experiência, para compartilhar com vocês. A deglutição, então, a fisiologia da deglutição, ela muda com o avanço da idade. Lembrem que eu comentei com vocês? Eu comentei um pouquinho, mas eu achei importante estar pontuando essa característica aí do processo da senescência, que tem essa mudança no sistema neuronal, no sistema estomatognático em si, que altera as características da função da deglutição do idoso, que é chamada de presbifagia. Tá? Muitas vezes a gente trabalha a presbifagia com o objetivo de evitar ou
a gente trata essa presbifagia para que ela não evolua para realmente uma disfagia. No caso dos nossos idosos com demência, a gente já não tem como falar que ele tem uma presbifagia, porque ele já tem uma alteração do cérebro, ou seja, ele tem uma doença neurodegenerativa, já não é mais presbifagia. O que eu estou falando do processo da senescência. Tá? Já não é da senilidade quando a gente já tem uma demência instalada. Então, a disfagia, o que é? Disfagia orofaríngea é caracterizada pelo trânsito prejudicado do alimento, de líquido, de saliva, medicamento da cavidade oral até o esôfago e está incluída na classificação das doenças na Organização Mundial de Saúde. Afeta 40% das pessoas acima de 65 anos e a prevalência maior é em pós-AVE e nas doenças neurodegenerativas, ou seja, os que são bem elegíveis, né, na questão das demências aí. Nos hospitalizados é maior do que 51%, com impacto na morbidade, no tempo de internação hospitalar e no curso dos cuidados com a saúde. A gente também tem a disfagia causada por iatrogenias, incluindo também os medicamentos. Por quê? Porque muitos medicamentos trazem como efeito colateral essa dificuldade para deglutir. Inclusive, alguns medicamentos trazem muito a questão do ressecamento da cavidade oral, né? Então, assim, sempre é importante nós, profissionais de saúde, estarmos ligados, estarmos atentos em relação aos medicamentos do idoso. Porque, às vezes, ele está com alguma característica ali na clínica que a gente não consegue fazer um link, né, com o diagnóstico, se a gente não sabe exatamente o motivo, né? Vamos dizer aí que ele está tomando um medicamento que faz ressecamento de cavidade oral. Então a gente vai começar a investigar milhões de coisas se a gente não sabe, se a gente não investigou sobre o medicamento, né? Que às vezes pode ser feito um ajuste, pode ser feita uma troca de acordo com o que o médico fala, né? E aí a gente tem um melhor desempenho dessa deglutição desse idoso. Então a disfagia orofaríngea ela é indicada como uma síndrome geriátrica. Essa indicação ela veio pela Sociedade Europeia de Geriatria e Gerontologia, isso em 2016. Altamente prevalente, por que ela é colocada como uma síndrome geriátrica? A gente tem os gigantes da geriatria ali, né? E a disfagia ela é indicada pela Sociedade Europeia porque ela é altamente prevalente na terceira idade, ela é multifatorial, ela é associada a múltiplas comorbidades, ela tem um mau prognóstico. O tratamento é multidimensional, a intervenção resulta em redução da incidência e gravidade da disfagia. Então, gente, a disfagia ela é muito importante a gente estar fazendo esse diagnóstico precoce, para a gente estar fazendo essa intervenção para evitar pioras do quadro, evitar internação, evitar pneumonias aspirativas de repetição, perdas de peso e tudo mais, desidratação. Tá bom? Condutas no manejo da disfagia com o paciente idoso, comatoso, não colaborativo. Nós temos essas características, né? Eu tenho o idoso que me ajuda, tenho o idoso que é ativo, ele consegue fazer os exercícios que eu peço, e tenho o idoso que não consegue, né? Tem idoso que não me responde aos meus comandos, às minhas ordens. Então, o que eu posso fazer com esse paciente? Então, a disfagia não ocorre de modo isolado no idoso. Outros transtornos, como sarcopenia, DPOC, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, várias outras doenças podem impactar no quadro, indicando fadiga e alteração do nível de consciência. O grau de independência, o nível de consciência, a cognição e o nível de colaboração são determinantes para o prognóstico e as condutas da disfagia orofaríngea. Os objetivos da reabilitação, então, nesse caso desses pacientes que são não colaborativos ou comatosos, eliminar ou minimizar os riscos de broncoaspiração, melhorar o estado de nutrição desse paciente e de hidratação e as condições pulmonares, bem como também a qualidade de vida desse idoso. Manejo dos pacientes comatosos e com baixo nível de consciência consiste no uso da terapia indireta, por meio de técnicas passivas, sem alimentos e sem a colaboração desse paciente, reduzindo a hipersensibilidade oral ou reflexos primitivos, que são patológicos, e facilitando a abertura ou fechamento da boca, de acordo com o que o meu paciente precisa ali naquele momento.
assim como o aumento da frequência espontânea da deglutição de saliva. Muito importante essa questão da deglutição espontânea da disfagia, ou da saliva. Por quê? Porque a produção de saliva muitas vezes vai causar um aumento ela fica ali naquela cavidade oral como depositada ali, ela acumula na cavidade oral e muitas vezes se esse paciente fica mais tempo deitado, a tendência é que essa saliva escorra para a via respiratória de uma forma frequente, causando as pneumonias aspirativas simplesmente pelo fato de não deglutir a saliva, tá? A gente faz o trabalho basicamente por estimulação multissensorial. Eu falo que o cérebro é estimulado por múltiplos sistemas, por múltiplos receptores, então eu preciso entrar nesse cérebro de alguma forma. Então eu vou usar a fala, eu vou usar estímulos visuais, eu vou usar o tato, o térmico, o gustativo, eu vou usar tudo que eu posso fazer para poder chegar no cérebro desse idoso. E uma coisa muito importante é a higiene bucal. Higiene oral, então. Eu coloquei aqui um slide só falando sobre essa higiene oral, porque a gente sabe que muitos problemas que a gente encontra com o idoso é por falta de higiene oral. Então, após cada alimentação, a cavidade oral, no caso a boca, deve ser sempre higienizada adequadamente, evitando restos de alimentos desçam para o pulmão, gerando broncoaspirações, e ocorreu o risco de acumular bactérias na orofaringe. Então, essa saliva envelhecida, parada, acumulada ali na cavidade oral desse paciente, vai causar um acúmulo de bactérias mesmo, fazem colonizações de bactérias nessa boca, e caso essa saliva colonizada de bactérias escape para o pulmão, o risco de broncoaspiração e de pneumonias graves aumenta consideravelmente. Então, limpar toda a cavidade oral com escova de dente ou gaze enrolada no dedo ou até mesmo na espátula, eu não indico no dedo, eu sempre indico enroladinha na espátula, caso não dê certo com a escova de dente, porque às vezes o paciente é dentro, então a gente pode colocar a espátula, aquelas espátulas tipo abaixador de língua, palitinho de picolé, a gente enrola a gaze nela e passa essa gaze em toda a cavidade oral. A gente pode usar, inclusive na língua, tá, gente? Porque às vezes as pessoas falam assim, não escova os dentes dele não, porque ele não tem dente. Então, assim, para que eu vou limpar a boca dele, né? Porque a gente tem o hábito de falar assim, a nossa boca, a gente vai escovar os dentes, né? A gente não fala que a gente vai fazer higiene da boca. Então, como eles pensam, não, se ele não tem dente, para que eu vou limpar? Aí, o que acontece? Se a gente observa a nossa língua após tomar um café, a gente sabe o quanto de acúmulo do alimento que a gente acumula, que a gente segura ali nessas papilas, né, da língua. Nas papilas da língua, elas são cheias de depressões sobe e desce, né? Vamos dizer assim, enche de materiais ali, de resíduos alimentares na língua, e se a gente não limpa essa língua, ela vai fazendo uma camada esbranquiçada, grossa sobre a língua, que chama saborra, e essa saborra, ela tende a fazer com que esse idoso perca muito mais informações desses alimentos que estão sendo introduzidos na boca dele. Então, imagina a quantidade de bactérias que não deve ter nessa saburra, né? A gente pode usar antissépticos bucais, água com sal, bicarbonato. Sempre importante para cada caso ser avaliado, porque às vezes cada caso tem uma indicação mais adequada. Tomar cuidado com os restos de comidas, que pode ficar entre a gengiva e entre as bochechas. Então, sempre observar, né, nessa região entre as bochechas e a gengiva, que pode acumular alimentos ali, você não perceber, e depois de meia hora você coloca esse paciente para deitar, e na hora que ele deita, esse alimento cai para a cavidade, para a via respiratória. Manter a hidratação através de ingestão de líquidos e hidratação dos lábios. Se a pessoa babar,
Tem que proteger o peito com a toalhinha, deixando sempre uma vasilhinha do lado. Se ele conseguir cuspir, ele vai pegar a vasilhinha e vai cuspir, para evitar que caia no peito dele e fique resfriado e tudo mais, né? Então, condutas no manejo da disfagia com o idoso agora colaborativo. É importante compreender o paciente por suas capacidades funcionais e cognitivas, independente do diagnóstico. Como eu venho desde o início da nossa conversa aqui, pontuando sobre o que cada paciente cada um tem sua capacidade funcional e cognitiva, independente do diagnóstico da doença dele. Então, a avaliação clínica fonoaudiológica, a gente tem a avaliação instrumental, caso necessário, que seria os exames específicos de disfagia. Nós temos 2 exames mais evidenciados aí na literatura, que é a videofluoroscopia e aquele que a gente coloca, eu falo assim, que eu sempre gosto de quando eu vou passar esse exame para o paciente, eu falo assim, não, olha, pode ficar tranquilo, que ele não costuma trazer dor. Ele traz um desconforto, que é aquela videoendoscopia da deglutição, que vai passar a cânula endoscópica pelo nariz. Então, assim, às vezes eles vêm assustados, né? Então, geralmente a gente tem que trazer essa explicação do que é o exame, porque muitas vezes eles nem vão fazer porque eles não sabem, eles têm medo. Né? Então, quando a gente vai falar da videofluoroscopia da deglutição, a gente tem que explicar também que é indolor, é como se fosse um exame de raio-x, né? Tudo isso tem que ser, gente, com o idoso, quanto mais explicação de forma acessível essa explicação para ele, mais ele vai fazer o que você pede, tá? Diagnóstico fonoaudiológico, então, geralmente vem pela avaliação clínica, e o tratamento, que seriam as condutas. A gente tem medidas compensatórias, que a gente modifica a consistência, volume, utensílio, mudanças posturais, de acordo com o que a gente observa na avaliação, de como que ele está fazendo esse momento ali. Intervenção da reabilitação, intervenções de reabilitação, que seria a intervenção de estruturas, dos órgãos fonoarticulatórios, a gente trabalha lábios, línguas, bochechas, as funções especificamente que esses órgãos fazem, como mastigação, fala, respiração, e a deglutição em si. A deglutição, a gente tem que estar observando qual que é o momento que acontece os engasgos, se é antes, durante ou após, porque é de acordo com esses indícios que a gente vai fazer o nosso raciocínio clínico para poder fazer o tratamento, a reabilitação. Orientação quanto aos cuidados ao disfágico. Durante as refeições, a pessoa com disfagia deve estar ereta. O que significa isso? Mariela, mas meu paciente ele é acamado, ele não levanta. Ok, a gente vai posicioná-lo da forma mais ereta possível. Na própria cama a gente vai colocar travesseiros que vão dar sustentação para as costas dele e também para a perna para que ele não escorregue dessa cama. Então a gente vai tentar travar esse paciente da forma mais ereta possível. Então se ele fica geralmente assim, a gente vai tentar colocá-lo o mais próximo a 90 graus. De acordo com a possibilidade de cada paciente. Não apressar as refeições, oferecer uma colher de chá de alimento por vez, sempre certificar se a pessoa terminou de engolir antes da nova oferta. Isso é muito importante mesmo, porque a gente observa que o tempo de refeição de cada pessoa é muito individual. Se a gente for fazer a experiência, pedir para um colega oferecer alimento para a gente percebe o quanto que isso é desconfortável, porque a pessoa, às vezes, você não terminou de comer e a pessoa já está ofertando um novo alimento, ou você já terminou de comer há muito tempo e a pessoa não ofertou ainda. Então, a oferta de alimento para o outro não é o mesmo tempo que o nosso. Então, sempre que eu posso indicar para o paciente comer sozinho, se ele tem possibilidade, é a melhor forma da gente estar, vamos dizer assim, alertando esse cérebro para o momento da refeição. Caso não tenha possibilidade, a gente tenta fazer
o movimento da mão do paciente, pelo menos. Então, assim, a gente segura na mão dele com a colher e faz que ele faça esse movimento. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão da ligação que tem no cérebro das mãos com a boca? Então, se eu faço esse movimento aqui com o paciente, ele já manda informações para o cérebro dele que ele está se alimentando, que é o momento da refeição. Ajuda bastante. Dar ordens verbais simples, caso necessite, como mastigue, engula. É bem comum a gente precisar dar esse tipo de ordem, tá? Então, às vezes o alimento fica parado na boca e você vai ter que alertá-lo. Ó, mastiga, tá com comida na boca, você tá comendo aí, tem arroz, feijão, o que seja, né? Traz o alerta da linguagem para aquele momento também. A pessoa deve permanecer o mais ereto possível, como eu falei, de preferência sentado. Ao tomar líquidos, deve beber pequenos goles por vez, abaixando levemente a cabeça para evitar o escape posterior precoce. O que seria isso? Porque se eu for pensar na gravidade, eu estou desse jeito aqui, a tendência do líquido é simplesmente descer pelo buraco lá atrás que está aberto. Então, eu preciso proteger essa via respiratória fazendo esse simples movimento de cabeça. Eu abaixar um pouquinho minha cabeça e tomar meu pequeno gole já me ajuda bastante. Caso consiga alimentar-se independente, sem a ajuda de uma pessoa, a refeição deve ser sempre realizada sob supervisão de um cuidador treinado pelo fonoaudiólogo. Evitar conversas ou rir enquanto estiver com o alimento na boca. O ambiente deve ser calmo e favorecer a concentração. Evitar assistir TV, roda de conversa, falar ao telefone. A atenção deve estar o máximo possível voltada para a situação da alimentação. Após as refeições, permanecer sentado ali pelo menos por 1 hora. A gente sabe que é muito difícil quando a gente fala isso, a pessoa já faz assim, não, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque assim, já é ritual, né? O idoso come e vai fazer o descanso dele, o cochilo. Então, é muito importante a gente estar orientando em relação a a gente favorecer a descida do alimento, aproveitando a gravidade, a força da gravidade. Porque ele paradinho assim, por mais que esteja ruim os movimentos musculares ali, peristálticos do esôfago desse paciente, a gravidade por si só já vai puxar. Agora, se eu estou com o alimento ainda parado nessa região e eu vou deitar, pode acontecer o escape desse alimento e aí voltar o alimento do esôfago, aí já vai passar para a parte da laringe, que é a via respiratória. Pode acontecer isso, tá? No refluxo. Então, a gente tem algumas vias alternativas de alimentação, caso o paciente já não consiga mais se alimentar por via oral. Quando a disfagia interfere significativamente na demanda nutricional e expõe o paciente a quadros de infecção, desidratação e desnutrição, a via natural pode ser suprimida por uma artificial. A gente tem a interal e a parenteral. Geralmente, a indicação é interal, pela sonda nasoentérica, que é aquela que fica a sondinha passada pelo nariz, ou então uma gastrostomia, que é a PEG, percutânea enteral gastrostomia. Eu acho que é isso mesmo. A indicação depende da individualidade do caso, uma equipe multidisciplinar, paciente, família. Sugere-se o uso de via enteral para indivíduos com ingesta por 3 dias ou com ingesta inferior a 50% das necessidades diárias por mais de 10 dias. Então, a sonda nasoentérica é indicada para uso inferior a 2 meses, recomendada para pacientes com bom prognóstico quanto à disfagia, e não é indicada para pacientes com refluxo, tá? Com agitação também, aquele que pode ficar sacando a sonda toda hora. Agora, já a gastrostomia, ela é sugerida para períodos mais longos, com baixo prognóstico ou pacientes com doenças neurodegenerativas até uma demência moderada, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso aqui no próximo slide. A via enteral, ela apresenta forte impacto no quadro nutricional e de hidratação, mas não previne e diminui a frequência da pneumonia aspirativa. Lembre que eu falei naquela parte de aumentar a frequência de deglutição da saliva? Pois é, a saliva ela continua sendo produzida. E continuando sendo produzida, se a gente não faz um trabalho no aumento da frequência da deglutição desse paciente, ele vai ter pneumonia aspirativa independente da via alternativa de alimentação que ele está usando, tá? Porque a produção de saliva está continuando e essa saliva ela pode sim estar entrando para a via respiratória
se a gente não fizer um trabalho na deglutição de saliva. Então, enquanto a alimentação enteral provém benefício em muitas situações clínicas, ela não traz benefícios para a população de idosos com demência avançada. Não traz. Então, uma revisão sistemática sobre gastrostomia em idosos identifica taxa média de mortalidade de 25% após um mês de inserção da gastrostomia e depois de um ano, 50%. Então, um estudo realizado lá em Washington, com 41 pacientes com diagnóstico de demência, foi indicada a gastrostomia. 23 pacientes realizaram a gastrostomia e 18 os familiares decidiram deixar por via oral. A média de sobrevida do grupo que utilizou a via enteral foi de 59 dias e o que permaneceu em via oral foi 60. Ou seja, qual que foi a diferença significativa aí para a gente poder indicar uma cirurgia ou algum desconforto ou até risco cirúrgico aí para esses pacientes, né? Vale a pena a gente estar raciocinando e pensando sobre essa indicação. Portanto, o olhar holístico, o conhecimento e a contribuição de diversas áreas para o envelhecer saudável somam o trabalho do fonoaudiólogo e não devem ser ignorados como prática para auxiliar a qualidade de vida e a plenitude do envelhecimento. Então, a gente tem os cuidados paliativos, que iniciam a partir do entendimento que cada paciente tem a sua própria história, relacionamentos, cultura e merece respeito como um ser único e original. Princípios do cuidados paliativos, então, é promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis, afirmar a vida e considerar a morte um processo normal da vida, não acelerar e nem adiar a morte, integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do paciente, oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento da sua morte. Oferecer abordagem multiprofissional para focar as necessidades do paciente e seus familiares, incluindo o acompanhamento durante o luto. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente no curso da doença. Iniciar o mais precocemente possível o cuidado paliativo, junto com outras medidas de prolongamento da vida e incluir todas as investigações necessárias para melhorar, compreender e controlar as situações clínicas estressantes. Então, basicamente, o trabalho fonoaudiológico nos cuidados paliativos é alimentação por via oral de conforto para conforto, hand feeding e comunicação alternativa, caso necessário, e que ajuda muito. Então, as referências que eu utilizei para essa aula são essas. Essa frase é uma frase de vida que eu levo para todos os momentos, para todas as situações. As pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas jamais esquecerão como você as fez sentir. Mais ainda, eu acho que essa frase cabe aqui, né? Que a gente sabe que o esquecimento é tão evidente nas demências, né? Então, assim, pensar que as pessoas vão esquecer tudo, elas podem esquecer tudo que a gente fez durante a vida para elas. Tudo que a gente falou, mas o que você fez elas sentir, como você as fez sentir, isso não vai ser esquecido. Isso vai ser guardado naquele lado lá humano que eu venho trazendo durante a aula para vocês. Muito obrigada. Esse é meu e-mail, meu Instagram. Sempre que posso eu coloco dicas e orientações nos atendimentos aos idosos. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aí por esses meios de comunicação. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus.